Ao completar 30 anos de idade, Jesus se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João até relutou em batizá-lo, mas Jesus insistiu para que a justiça se cumprisse. Então Cristo foi batizado. Mas se o batismo é símbolo de arrependimento e perdão de pecados, por que Jesus, que nunca pecou, precisou passar pelo batismo? Interessante que há coisas na Bíblia que Deus faz para nos deixar o exemplo. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, Ele descansou no 7º. Mas o profeta Isaías diz que o Senhor nem se cansa e nem se fadiga. Então Deus descansou no sábado para dar o exemplo. O mesmo acontece com o batismo de Jesus. Ele não precisava ser batizado, mas ao assumir o nosso pecado, Ele deixou para mim e para você um exemplo, ao ser batizado no Rio Jordão. Na sua conversa de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus também foi claro para esse membro do Sinédrio: quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino dos céus. O que é nascer do Espírito? O que é nascer da água? Essas perguntas serão respondidas no Bíblia Fácil, que agora está começando. Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil Angola. Isso porque nós estamos aqui em Angola, na província de Huila, na cidade de Lubango, com 10 amigos angolanos, ao longo destas semanas, aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Chegamos ao nosso 16º tema. E eu quero aproveitar e informar para você que daqui mais alguns dias, no mês de agosto, nós vamos estar entrando com uma nova temática no programa Bíblia Fácil. Vamos estudar a respeito do santuário. Mas ainda dá tempo para você estudar com a gente o Guia de Estudo Ensinos de Jesus. Então, se você quiser, você pode estudar esse curso com a gente. Você que está aí no Brasil, pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 3121. Ou então, você acessa o nosso site na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai preencher um formulário online e nós vamos enviar esse estudo para a sua casa. Lembrando que é um presente da Novo Tempo para você, você não paga nada por isso. E para você que está aqui em Angola, nós queremos oferecer algumas possibilidades para você estudar a Bíblia com a gente. A primeira delas, se você tem WhatsApp, se você usa o WhatsApp, você pode fazer esse curso pelo WhatsApp. Basta você salvar o número mais 5561 983 260 192. Salve esse número no seu celular. A sugestão é que você coloque Bíblia Fácil no contato e mande uma mensagem para esse número. A mensagem deve ser Estudo Bíblico. Quando você mandar esta mensagem, Estudo Bíblico, você vai começar a receber as perguntas desse guia. E você então vai respondendo todas as perguntas objetivas, você vai respondendo e assim você faz esse curso com a gente. Lembrando que no final, você ainda vai receber um certificado por concluir esse estudo. E se você tem acesso à internet, você pode acessar o site novotempo.com/Angola. Aqui você poderá fazer esse curso online e também descobrir outras possibilidades para ter acesso a esse material, tá bem? Convite está feito para você em qualquer uma das 18 províncias de Angola e você é muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Hoje vamos estudar o que Jesus ensinou sobre o batismo. Essa é uma doutrina do Novo Testamento e nós vamos aprender mais detalhes sobre elas agora. Antes, porém, nós vamos orar, porque aqui a gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Se você puder, aí em casa, numa igreja, num quintal de esperança, aonde quer que você esteja, feche seus olhos, ore comigo também. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos agora para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ver alguns textos da palavra de Deus. O primeiro deles é aqui, Mateus capítulo 3. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia então, em Mateus capítulo 3. E nós vamos descobrir agora quais foram as circunstâncias que envolveram o batismo de Jesus. Quais as circunstâncias que envolveram o batismo de Jesus? Está aí na página 634. Página 634 da Bíblia, aqui que estamos usando, que é a Bíblia especial do Ensinos de Jesus. Página 634, Mateus capítulo 3, verso 13. O texto sagrado diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: É eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Verso 16: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você está lembrado que nós já falamos de que a Trindade ela se manifesta em alguns momentos da história. Nós falamos que na criação lá estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui uma outra ocasião. Você tem o Deus Filho sendo batizado, o Deus Espírito vindo sobre ele e o Deus Pai falando do céu. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Trindade ali estava envolvida. Agora, o batismo de Cristo é um evento importantíssimo dentro do plano da salvação. Jesus buscou João Batista, e eu acho que você sabe que João Batista era primo de Jesus, mas eles nunca haviam se encontrado. E agora então Jesus vai até o Rio Jordão em busca do seu primo para que ele o batizasse. Quantos anos tinha Jesus? 30 anos. Por que Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado? Porque na cultura judaica não havia nenhum rabi, nenhum mestre com menos de 30 anos. Eles entendiam que alguém só poderia se tornar um professor com pelo menos 30 anos. Seria para eles a maioridade espiritual. Então Jesus, respeitando essa cultura, ele esperou até os 30 anos e ele foi em busca de João Batista. Com quantos anos Jesus morreu? 33. O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. Tudo o que nós lemos nos evangelhos a respeito de Cristo aconteceu num lapso de 3 anos e meio. Agora, quando ele chega lá, ele diz: Você me batiza? E João diz assim: Eu batizar você? Você não tem pecado. Você é o santo de Deus, como é que eu vou batizar? E Jesus diz: Não, você tem que batizar, para que se cumpra toda a justiça. O que significa isso? Jesus tinha um dia marcado para ser batizado. E ele, no dia marcado, foi lá. Jesus estava cumprindo cada passo da profecia. E agora chegou a hora do Messias, o ungido, como é chamado na profecia de Daniel capítulo 9, se manifestar. E para que ele se manifestasse como ungido, ele foi dotado com o Espírito Santo. Aí eu pergunto, se o batismo é símbolo de arrependimento e pecado, por que é que Jesus teve que se batizar, se ele não tinha pecado? Porque ele assumiu os pecados. Usa o microfone, por gentileza, doutora Kanga. Por que Jesus tinha que se batizar, doutora? Porque ele assumiu os pecados do mundo. Claro, ele não tinha pecado, mas ele é o nosso representante. O primeiro ponto é esse, porque ele assumiu o nosso pecado. O segundo ponto. Segundo ponto, para cumprir as profecias. Cumprir as profecias. Terceiro ponto. Está indo muito bem. Terceiro ponto seria porque Deus faz certas coisas para deixar o exemplo. Jesus não precisava ser batizado porque não tinha pecado, mas ele queria dar o exemplo. Você quer ver uma outra coisa? Lá em Gênesis 2:1 diz assim: havendo Deus criado o mundo em 6 dias, o que ele fez? Descansou. Mas espera aí, Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Isaías 40 diz que o Senhor não se cansa nem se fadiga. E por que ele descansou, se ele não estava cansado? Para dar exemplo. Então, certos momentos da história, Deus faz coisas para dar exemplo. Deus não está cansado, mas ele descansa
para dizer para você que no sábado você tem que descansar. Jesus não tem pecado, não precisa de batismo, mas ele se batiza para dar um exemplo para você de que você também tem que ser batizado. E o batismo é uma doutrina do Novo Testamento e começou com João Batista. Então Jesus fez do batismo uma condição à salvação. Vamos ver então os textos? Olha o que diz Marcos 16:16. Jesus mesmo está dizendo aqui: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. E quem, porém, não crer vai ser o quê? Condenado. A Bíblia é tão equilibrada, olha para esse verso, olha para o equilíbrio da Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Mas aqui não diz quem não crer e não for batizado. Por quê? Porque para o batismo há exceção. E quem é que vai ser salvo sem ter passado pelo batismo? Primeiro, todos os fiéis de Deus do Antigo Testamento, porque a doutrina nem existia. Então, eles serão salvos sem batismo. Não se praticava isso lá. E então, após João Batista, que introduz a doutrina, qual é a pessoa que vai ser salva sem ser batizada? É aquela que creu e não teve a chance. Quer um exemplo bíblico? O ladrão na cruz. Ele creu e Jesus disse que ele está salvo, mas ele não foi batizado. E por que não foi? Porque quando ele creu, ele já estava na cruz. Então, há uma exceção. Qual é a exceção? É aquele que crê, mas não tem a chance de ser batizado. Vou dar um exemplo dos nossos dias. Eu tomo hoje a decisão pelo batismo e marco meu batismo para daqui a 30 dias. Mas nesse intervalo, eu sou surpreendido por um acidente e morro. Eu já havia tomado a minha decisão. A data já estava marcada. E o batismo só não aconteceu por uma fatalidade. Estas são as exceções que nós temos na Bíblia. Agora, excetuando esses casos, salvação é crer e ser batizado. Jesus disse para Nicodemos, em João 3,5, Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Batismo. O que é nascer do Espírito? Conversão. Nascer do Espírito é a renovação que deve acontecer no coração para que então a pessoa seja batizada. Doutora Kanga. Sim, pastor. Por exemplo, um paciente dentro do hospital internado. Por exemplo. Sim, ele pregado as boas novas e aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, mas não tem a possibilidade de ser batizado naquele momento. Ele aceita o batismo como uma forma... Aliás, ele aceita o batismo. Ele aceita Cristo, mas ele não tem a oportunidade de ser batizado. Não teve oportunidade. Deus vai levar isso em conta. Porque ele só não se batizou porque não havia condições mais físicas para que ele fosse batizado. No leito do hospital não se faz batismo? Se a pessoa não tem condições físicas, não. Se ele tem condições, ele tem que ser retirado do hospital para fazer o batismo dele. Porque ele precisa ir a um local onde haja água suficiente para ele ser mergulhado, certo? E esse é um ponto que nós vamos tocar aqui ainda, né? Mário, desculpa, Mário não, Moita. Vitor Moita. Pastor. Aqui é o lugar do Mário, viu? Mário sempre está por aqui, né? Pastor, tem havido algumas congregações que, mesmo que uma determinada pessoa já tenha sido batizado antes, depois se converte, vai para outra igreja, se exige que ele volte a ser batizado. Ok. Isso tem alguma influência ou não tem absolutamente? Leia para mim um texto aí para mim, Vitor, em Atos capítulo 19, se você puder ler para mim esse texto. Aí na sua Bíblia, Atos capítulo 19. A página, alguém achou aí? Que a minha não está conferindo aqui a página. 745. 745. Atos 19. Você pode ler, por favor, Vitor, os versos de 1 a 5. Prestem atenção que essa pergunta dele é fundamental. Olha o que diz Atos 19, 1 a 5. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto,
Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Até aí está bem. Percebeu o que está acontecendo? Percebi. Paulo chegou a Éfeso, encontrou ali uns discípulos de João e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Porque ninguém pode crer senão pela ação do Espírito. Está lembrado de João, quando Jesus disse assim: eu vou enviar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence alguém do pecado? É o Espírito Santo. Então, quando é que alguém recebe o Espírito Santo? Para ele crer. Então, Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles: não, nós nem mesmo ouvimos dizer que esse Espírito Santo. E por que é que eles não haviam ainda ouvido dizer? Provavelmente alguns foram batizados de criança. Porque o Espírito Santo não havia sido dado. Você está lembrado que João Batista está batizando, está vivo, e Paulo nem havia se convertido, não havia acontecido o Pentecostes ainda? E o Espírito só veio no Pentecostes? Então, esses cristãos foram batizados por João antes da dispensação do Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo veio, aí você tem depois a conversão do apóstolo Paulo, 3 anos depois do Pentecostes, e Paulo se encontra com eles. Vocês receberam o Espírito Santo? Não, nós nem mesmo ouvimos que existe. Aí Paulo explicou para eles essa nova doutrina, e Paulo fez o quê? Batizou quem já era batizado. Mas espera aí, pastor, em Efésios 4, verso 5, não diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Diz. E quem é que escreveu Efésios? Paulo. Mas espera aí, então Paulo diz que há um só batismo e depois ele batiza quem já é batizado? É muito simples. Paulo está dizendo em Efésios 4, 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Há uma só fé, a fé em Cristo. Há um só batismo, o batismo de Cristo. E qual é o batismo de Cristo? Mergulhando nas águas. Aí Paulo agora batizou quem já era batizado. E qual é o motivo? Conhecimento de uma nova doutrina. Vocês não conheciam, agora aprenderam, quer viver em conformidade com isso? Então vocês passam por um novo batismo. Então, como que funciona na igreja adventista? Suponhamos que você seja um cristão de qualquer denominação que foi batizado nas águas, como a Bíblia ensina. E você está vivendo todos os princípios que a tua igreja ensina. Agora você descobriu novas verdades que antes você não conhecia, como o sábado, o santuário e outros temas mais que a gente abordou aqui. Agora você quer se tornar um adventista, como nós fazemos. Você pode escolher. Você quer passar por um novo batismo? A gente te batiza. Você quer ser aceito como membro, fazendo apenas uma profissão de fé, como nós chamamos, uma declaração de que você aceita estas novas verdades da Bíblia? Você pode. Aí você é aceito como membro. Agora, é aceito por profissão de fé na igreja adventista aquele que, uma vez batizado, está vivendo tudo o que a igreja dele ensina. Agora, se você foi batizado, mas abandonou a igreja, deixou os caminhos do Senhor e agora quer se tornar adventista, aí sim você tem que passar por um rebatismo. Mas nós não temos nenhum problema com o rebatismo, porque nós temos um precedente na Bíblia para efetuá-lo. Está claro isso, pessoal? Então vamos avançando em nosso estudo. Em nome de quem os candidatos devem ser batizados? Olha o que diz Jesus Cristo.
Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, pastor, não existe no Novo Testamento gente sendo batizada em nome de Jesus? Existe. Há alguns casos em que foram batizados em nome de Jesus. E por que há isso? Porque esses que foram batizados em nome de Jesus eram pessoas provenientes do judaísmo, que já acreditavam em Deus o Pai, já acreditavam como criam os cristãos agora seguindo a Cristo, e só lhes faltava uma coisa, aceitar que esse Jesus é o Messias. Eles já criam como a Bíblia ensina, mas eles não acreditavam em Jesus ser o Messias. E aqueles que passaram a crer foram batizados em nome de Jesus, porque faltava esta crença, a crença de que Jesus é o Filho de Deus e Ele tem poder para salvar. Assim, hoje o mundo cristão pratica o batismo de 3 maneiras. Eu não sei se as palavras vão ser bem compreensivas aqui em Angola, mas batismo por aspersão é quando você pega a água e asperge sobre a pessoa. Batismo por infusão, quando a água não é aspergida, quando ela é derramada. Também é chamado de batismo de infusão. E o terceiro modelo, batismo por imersão, quando a pessoa é afundada nas águas. Aí eu pergunto, o cristianismo atual batiza dessas 3 formas, mas qual delas é a fórmula bíblica? Só por imersão. Nós vamos ver daqui a pouquinho o simbolismo que é o batismo. Por isso que a pessoa tem que ser mergulhada. Em Romanos, nós vamos ver esse texto. Então, se você não foi batizado por imersão, você ainda não está batizado. E se você ainda não está batizado, você precisa se batizar. Porque se você não crê em Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, e se você não passar pelo batismo das águas, você não pode ser salvo. Então, se você quer salvação, esse assunto é muito sério. Por isso, não saia daí e eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o batismo. Quando terminamos o primeiro bloco, falamos que Jesus batizou-se para deixar um exemplo para todos nós. Jesus fez do batismo uma condição à salvação e também vimos que hoje o cristianismo em geral faz o batismo de 3 maneiras, infusão, aspersão e imersão. Mas apenas a imersão é o batismo bíblico, como nós vamos ver mais alguns textos agora. Mas temos aqui o Antônio com uma pergunta. Por favor, Antônio. Pastor, eu acabo de tomar conhecimento de 3 tipos de batismo. Por expressão, infusão E imersão. e imersão. E que desses 3 sistemas de batismo, o ideal é por imersão. O bíblico, O bíblico que é, é por bíblico. imersão. E as pessoas que foram batizadas por expressão ou infusão? Vou dar o meu exemplo. Eu, quando tinha 2 anos de idade, minha mãe me levou até a igreja para ser batizado e eu fui batizado. Desculpa, com 2 meses. Eu fui batizado com 2 meses. Então, eu até os 13 anos acreditava naquele batismo. Mas com 13 anos, alguém começou a me ensinar a Bíblia. E eu aprendi que batismo na Bíblia tem que ser mergulhando nas águas. Então, eu tomei a minha decisão e eu fui batizado. Ou seja, até os 13 anos, eu não sabia do que era correto. Se eu tivesse morrido com 10 anos, Deus, em sua grande misericórdia, de acordo com Atos 17:30, que não leva o tempo nosso de ignorância em consideração, Ele poderia ter me salvado sem ser batizado. Por quê? Porque eu não conhecia. Então, veja, a minha mãe também não é culpada, porque ensinaram isso para ela. E com toda a sinceridade de mãe, de cristã, ela me pegou e levou para ser batizado. E depois crismado, depois de ter feito a primeira comunhão. É isso que ela aprendeu. Só que por mais sincero que nós sejamos, isso não é bíblico. Então, quando eu conheço a verdade, eu preciso agora seguir avante.
Mas se uma pessoa não é batizada como a Bíblia ensina, e ela morre sem passar por esse batismo e sem conhecer, ela pode ser salva sem ser batizada, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, quando eu me torno conhecedor de uma verdade, eu me torno responsável por ela. Agora, por que o batismo é tão importante? Porque é a minha declaração pública de que eu aceitei a Jesus e de que a minha vida será dedicada a Ele agora. Deu para entender, Antônio? Está entendido. E outra. Pois não. Senhor pastor, esse batismo por imersão Aham. é em tanques ou em rios? Em qualquer ambiente que haja água suficiente. Veja, nós não temos locais que não temos um rio, temos locais que temos até pouca água, e ali, quem sabe, você consegue ter ali uma caixa com água e a pessoa pode ser mergulhada. Quando nós olhamos para as igrejas cristãs primitivas, lembra que o Apocalipse fala de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira? Estas igrejas do Apocalipse, existem as ruínas em algumas delas. E quando você vai lá hoje, nessas igrejas, algumas delas têm o batistério. E o que é o batistério nessas igrejas do primeiro século? Era um local onde tinha uma escada que você descia, um espaço suficiente para um adulto ser mergulhado. Isso é batistério. Isso significa que a igreja cristã batizava por imersão também no espaço da igreja. E esse espaço, com essa quantidade de água, é para quantos membros da igreja? Não, eu A ser entendo que batizado. tinha que ser um por vez. Pelo menos um por vez. Mas o importante é dizer que batismo é mergulhar a pessoa nas águas. É isso que tem que ficar claro para todos nós, certo? Vamos ver alguns textos que falam sobre isso? Este nós já lemos. Batizado Jesus, saiu da água. Tem dúvidas que foi por imersão, batismo de Cristo? Nenhuma. Atos 8:36. Seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se o quê? Crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aqui em Atos 8 você tem a história de um discípulo de Cristo, que é Filipe, batizando um eunuco. Eles chegaram a um local que havia água, eles estavam ali os dois num carro, talvez um carro puxado a bois ou outro animal, e de repente ele vê a água, e aí tem a água, quem impede? Bom, se você crê, porque Jesus diz, tem que crer, tem que ser batizado. Não, eu creio, então vamos batizá-lo. Certo? Sim. Eunuco é uma expressão que a Bíblia usa para um tipo de serviços de empregados que havia num reino. Certo? Então, Jesus foi batizado por imersão e há vários relatos no Novo Testamento das pessoas sendo batizadas por imersão. Agora vamos a um texto-chave. Qual é o simbolismo do batismo? Por que nós temos que ser batizados? Romanos capítulo 6, verso 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Preste atenção no texto. Assim também como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Estão lembrados que eu falei para vocês de que a Bíblia deixou uma cerimônia para nós celebrarmos a ressurreição de Cristo? Sim. É o batismo. Por que é com o batismo que se celebra a ressurreição de Cristo? Porque quando eu aceito Cristo como meu Salvador, eu morro para o pecado. Quando eu sou sepultado nas águas, eu sou sepultado com Cristo. Quando eu saio da água, eu ressuscito com Ele para uma nova vida. Então, se você quiser celebrar a ressurreição de Cristo, não é guardando o domingo, é sendo batizado. A guarda do domingo não é dia santo, porque nele Jesus ressuscitou. Você quer celebrar a ressurreição? Você passa pelo batismo. É aí que a gente celebra. E não como começou a se ensinar desde o 3º século, que porque Jesus ressuscitou, em homenagem à ressurreição, vamos santificar o dia que ele ressuscitou. Isso não é bíblico. Bíblia é isso aqui, ó. Isso é Bíblia. Então, quer celebrar a ressurreição de Cristo? Você passa pelo batismo.
Agora Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez a ressurreição de Cristo está atrelada ao batismo. É isso que Paulo está ensinando. Nós, quando nos somos batizados, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Agora vamos a um próximo tópico. Pastor, eu entendi, eu preciso ser batizado. É uma condição para a salvação. Agora, quem é que pode ser batizado? Quais as condições que eu tenho que preencher para que eu seja batizado? Vamos ver algumas delas? Primeiro, Mateus 28, 19 e 20. Vamos ter que ler os textos. O que disse Jesus em Mateus 28? Ide por todo o mundo e fazei o quê? Discípulos, pregai o evangelho, fazei discípulos de toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito ou ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha o que disse Cristo: ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os. Ou seja, o primeiro passo para alguém ser batizado é que ele tem que ser ensinado. Naquele exemplo que nós acabamos de ler de Atos 8, esse eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí o Espírito Santo levou Filipe até ele. Aí quando Filipe chegou, Filipe perguntou assim: escuta, você entende o que você está lendo? E ele disse assim: como que eu vou entender se não há quem me explique? Aí Filipe subiu no carro e começou a explicar o livro de Isaías para ele. Então, ninguém pode ser batizado sem primeiro ser ensinado. É por isso que a Bíblia não apoia batismo infantil, porque um bebê não pode aprender. Ele não tem consciência de sua pecaminosidade. Ele não pode tomar essa decisão. E ninguém pode tomar por ele, porque batismo é uma decisão pessoal, individual. Então, ninguém pode ser batizado sem primeiro receber o ensino. É o que estamos fazendo aqui, conhecer a palavra de Deus. Não é se tornar também um teólogo, porque tem gente que acha que para batizar alguém, a pessoa tem que saber toda a Bíblia. Não. Ele precisa conhecer as doutrinas elementares da palavra de Deus. E depois do batismo, o aprendizado continua. Mas ele tem que conhecer pelo menos as doutrinas elementares da palavra de Deus. Segunda condição, nós já lemos esse verso hoje, está bem aqui à frente, Marcos 16, 16. Palavras do próprio Jesus Cristo. Quem crer e for batizado, será o quê? Salvo. E quem não crer, será condenado. Qual é a segunda condição para alguém ser batizado? Crer. Voltamos ao exemplo de Filipe lá. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? O eunuco disse: eu creio. Então você pode ser batizado. Alguém para ser batizado tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem que crer nele como Salvador pessoal. Se alguém não crê em Cristo, esse tal não pode ser batizado. Essa é uma condição. Terceira condição, Atos 2, 38. Vamos ler o 37 para ficar melhor? Ouvindo eles estas coisas, eles quem? As nações que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, depois de ouvir o sermão dos apóstolos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a terceira condição aqui? Arrependimento. Alguém para ser batizado tem que se arrepender da vida pregressa que levava, das coisas que antes fazia, da forma como ele se comportava. Então, alguém que vivia no pecado abertamente, quando ele se encontra com Jesus, Jesus muda a história dele. Ele se arrepende do que havia feito, Deus perdoa e ele começa agora uma nova caminhada. E, finalmente, o último passo é a conversão. Em Mateus 18, verso 3, você tem aqui palavras também do próprio Jesus Cristo
onde ele aborda a questão da conversão. E Jesus diz assim, no capítulo 18, versículo 3. Disse-lhe, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Qual é a diferença entre arrependimento e conversão? Arrependimento é sentir tristeza por aquilo que eu fazia. O que é conversão? É não fazer mais. A palavra convergir significa isso. Eu estou indo numa direção, agora eu vou noutra direção. Eu fazia uma coisa, agora eu não faço mais. A pessoa se converteu. A pessoa tinha vícios, agora não tem mais. A pessoa era infiel, agora não é mais. A pessoa não dava dízimo e oferta, agora dá. Isso é conversão. Então nós estamos vendo aqui na Bíblia claramente de que nós precisamos passar pelo menos por esses 4 passos. E uma vez que a pessoa dá esses passos e é batizada, o que acontece com ela? Paulo diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quem se batiza é uma nova criatura. E Paulo diz aos Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que significa ser revestido de Cristo? É a justiça dele que nos cobre. A sua vida de pecado é coberta agora pela justiça de Cristo. Ele assume o teu lugar, porque você o aceitou como Salvador pessoal. Então, o batismo, meus queridos, é sim um requisito de salvação. E a palavra de Deus ensina claramente que eu e você precisamos passar pelo batismo se queremos entrar no reino dos céus. Eu, com 13 anos, aprendi esse tema. Eu frequentava uma outra igreja. E quando eu descobri na Bíblia que eu não havia sido batizado e que existiam verdades que eu não conhecia na palavra de Deus, foi num sábado à tarde, no mês de setembro, que eu tive a alegria de ir até uma lagoa. E com outros amigos juvenis, eu tinha então 13 anos, eu ali fui batizado. Eu era o único adventista dentro da minha casa. Nós éramos 11 ao todo. Só eu me batizei. Fiquei sozinho na igreja por 4 anos. Mas tinha uma pessoa que eu queria muito ver no céu comigo, a quem eu amava, a quem eu amo, e que não era batizada, não era membro da igreja, minha mãe. E eu, quando me batizei, fiquei pensando, mas como que minha mãe, com mais de 60 anos, semi-analfabeta, vai entender algumas coisas que eu estou entendendo da Bíblia? Como? E eu não sabia o que fazer, como falar para ela. Mas eu me lembro que eu comecei a estudar, fazer o ensino médio, e eu estudava à noite. E eu chegava em casa por volta das 11 da noite. E quando minha mãe já ia dormir, todos estavam dormindo, eu me levantava, eu ia até o quarto de minha mãe, e junto à cama dela, eu me ajoelhava e orava. E dizia assim, Deus, alcança minha mãe, faz alguma coisa por ela. Talvez ela não vá entender tudo que eu estou aprendendo. Ela mal sabe escrever o nome, mas faz algo por ela. E Deus fez. Deus deu um sonho para ela. Minha mãe sonhou com a volta de Jesus. Nesse tempo do sonho, 2 irmãos meus já haviam se batizado também. E minha mãe me contou que ela sonhou com a volta de Jesus e os anjos vieram recolher os salvos e os anjos pegaram os 3 filhos dela que estavam batizados na igreja adventista. E os anjos começaram a levá-los para os céus. E ela se agarrou ao anjo e disse, eu também quero ir. O anjo disse assim para ela, não, você não está pronta, você não vai. E com essa frase do anjo, a minha mãe acordou, em prantos. Ela procurou alguém para estudar a Bíblia e meses depois ela também foi batizada. Minha mãe hoje tem 84 anos de idade. E quando eu vou na casa dela, não importa o dia, quando dá a hora, ela diz assim, filho, eu sei que você está cansado de muitas viagens, pode deitar, pode ficar aí, mas eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para a igreja. 84 anos. Alguém que se apaixonou por Jesus. É assim que Deus faz. Deus vai trabalhando com cada pessoa, porque Deus quer ver todos nos céus.
E eu sei que vocês aqui temos algumas circunstâncias interessantes. Alguns de vocês já foram batizados nas águas, eu sei que já foram. Mas vocês estão descobrindo verdades aqui que antes vocês não conheciam. E vocês podem perfeitamente, à luz da palavra de Deus, passar por um batismo e passar a viver as verdades que antes vocês não conheciam. Vocês também podem, se foram batizados e permaneceram fiéis a tudo que a igreja de vocês ensinava, ser aceitos como membros na igreja adventista e passar a praticar o que vocês aqui estão aprendendo que vocês não conheciam. Há também gente aqui que nunca foi batizada, precisa passar pelo batismo se quiser ser salvo. E eu também sei de gente aqui que um dia já foi batizada, mas hoje está fora do caminho do Senhor e tem que voltar para Ele. Eu vou fazer um convite para você agora. É certo que existem aqui câmeras filmando, mas não se importe com elas. Não é para elas, é para Cristo. Eu vou convidar você a tomar uma decisão de aceitar as verdades da Bíblia que nós temos aprendido até aqui. Passar pelo batismo ou talvez uma profissão de fé e a partir de agora viver as verdades, pela graça de Cristo, viver as verdades que você aqui está aprendendo. Eu vou convidar você a, enquanto tivermos a música, você cantar ou você ficar de pé. Pastor, eu não vou tomar decisão hoje não. Quanto tempo você tem? Olha para essa foto. Você conhece esse ambiente? É aqui. É aqui. Você conhece esse pianista? Ele sentou aqui. Ele tocou para vocês. Só que hoje pela manhã ele morreu. Eu cheguei em Lubango na sexta-feira. Sábado, ele estava conosco, aí no hotel chique. Numa palestra para amigos como vocês. Aí estava ele. Eu bati uma foto com ele. Eu tenho uma foto aí. Sábado eu estava com ele. Ele veio aqui essa semana. Sentou aqui e tocou para vocês. Mas hoje pela manhã, ele faleceu. Filomena, quanto tempo você acha que você tem? Quanto tempo? E eu estou dizendo para ela porque a gente conversou já. Ela me falou do desejo que ela tem de voltar para a igreja, das lutas dela. E ela disse para mim, sentado numa pedra lá embaixo, pastor, eu não estou pronta. Mas eu e Mário dissemos para ela, né, Mário? Vai estar pronta quando? Nunca. Sabe por quê? Porque se você pode se preparar para ir a Cristo, você não precisa dele. Você não se prepara para ir a Cristo. Você vai a Cristo, é Ele quem te prepara. E eu quero convidar o quarteto para vir cantar agora. E enquanto eles cantarem, se você quiser entregar sua vida a Cristo, passar pelo batismo, guardar as verdades que você tem aprendido, enquanto o quarteto cantar, eu quero que você fique de pé. Eu sei um pouco da história de vocês agora. Eu sei das lutas que vocês têm. Eu sei das dúvidas que vocês terão. Pastor, e quando vai ser o meu batismo? Eu não sei. Quem vai marcar vai ser vocês. Mas eu sei de uma coisa, se a decisão não for tomada, depois de conhecer a verdade, e você não passar pelo batismo, não há esperança para você. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. E ao longo desse tempo a gente tem dito que é a palavra, é só a palavra. Pode vir aqui, por favor, o quarteto.
É a palavra. Ninguém vai decidir por vocês. Ninguém vai forçar vocês a nada. Porque no céu ninguém vai empurrado. Só vai para o céu quem quer ir para o céu. Mas se enquanto eles cantarem, você quiser tomar um novo rumo na sua vida a partir de hoje, você pode ficar de pé. E depois eu quero orar por você. Pesado, vê teu fardo e já não consegues caminhar. Clame a Cristo, teus pecados te condenam e da culpa queres te libertar. Vem a Cristo, vem a mim, vem a mim. Essa é a chance de recomeçar. Cristo diz: vem a mim, vem a mim. Esse é o momento, não deixes passar. Vem a mim. Passado foi marcado por momentos tristes de lembrar. Vem a Cristo, a essência dessa vida se resume em uma pessoa só. Jesus Cristo, vem a mim, vem a mim. Essa é a chance de recomeçar. Cristo diz: vem a mim, vem a mim. Esse é o momento, não deixes passar. Vem a mim. Seja qual for o teu fardo, seja qual for o estado, a solução para tudo está em Jesus. Essa é a chance de recomeçar. Cristo diz: vem a mim, vem a mim. Esse é o momento, não deixes passar. Essa é a chance para recomeçar. Vem a mim.
Louvado seja Deus pela decisão que vocês tomaram hoje. Vitor, eu sei que você foi aqui vice-governador de uma província desse país e certamente você já trouxe grande ajuda para a população, para as pessoas que ali moravam. Mas Deus está chamando você hoje para um novo tipo de ajuda. Mostrar mais que um caminho para as pessoas verem bem aqui na sociedade. Eu sei que você tem isso no coração. Todas as vezes que a gente almoça, você fala do assunto, você fala de ideias, de como poderia ser melhor a vida da população. Mas Deus está chamando você para indicar um caminho melhor para eles, onde eles não vão ter apenas uma vida melhor, mas vão ter vida eterna. E Deus vai ajudar você nisso, a usar toda a sua influência para levar outras pessoas por esse caminho que você está abraçando. Carlos, Deus tem planos, Carlos, para você. Ele vai abrir as portas necessárias para você ser um instrumento poderoso nas mãos dele também. Filomena, toda a capacidade que Deus tem dado a você, toda a tua experiência. Você é uma pessoa alegre, contagiante, pode fazer um bem tremendo e ajudar as pessoas a irem para o céu. Doutora Kanga, lá no hospital onde você trabalha, nas comunidades que você atende, quanta luz você pode levar para essas pessoas. Antônio, ser um homem respeitado, influencia muitas pessoas. Você vai dar um exemplo agora. E eu fico imaginando a alegria da tua família, quando souber da sua decisão, dos planos que você tem, a tua família que já serve a Jesus. Você jovem, Pedro, tão jovem, acabou de sair da faculdade agora. Quanto você pode fazer, pode ajudar. E nós temos meu querido pastor Tati. Que alegria conhecer você. Você é um homem de Deus, né? Tem cuidado tão bem do rebanho. Você aqui nas conversas, nos diálogos, você fala, né? Com amor pelas almas. Você falou para mim da responsabilidade que pesa sobre seus ombros conduzir essas ovelhas para o céu. Como Deus tem planos para você, meu pastor. Maria, Deus tem planos lindos para você também. Ele sabe tudo o que se passa no nosso coração. Meu irmão Mário, né? Sim. Tantas perguntas, tantas inquietações tão próprias. Eu sei que a sua cabeça esses dias tem dado algumas voltas, né? Esperança, tem participado disso, né? Esperança. Tem dado voltas, você já tem um ministério, você já tem se dedicado a essa obra do Senhor, tem lá uma comunidade que já confia na liderança de vocês. E você que está aí nos assistindo em casa, numa igreja, num pequeno grupo, no Brasil, aqui num quintal de esperança, eu quero convidar você também agora a tomar a sua decisão. Onde quer que você esteja, se você aceita Cristo como teu Salvador pessoal, se você crê nele, fica de pé aí também. Fica de pé agora, toma a sua decisão. Procure os amigos que estão aí perto de você e diga, eu quero também me batizar. Faça planos para esse momento. Tome a sua decisão agora pelo batismo, por Cristo. Abrace essas verdades que você tem aprendido aqui no programa. Você nunca vai se arrepender desse passo. Tome agora a decisão, fica de pé aí. E os amigos que estão te acompanhando aí vão te ajudar. Você está dentro da igreja, vem para frente agora. Vem para frente na igreja. Vem para frente que os pastores, os anciãos vão receber você. Vão cuidar de você. Aqui em Angola, está aqui em Lubango. Vem para frente na igreja. As pessoas vão receber você, vão cuidar de você. Vamos orar? Pai,
Muito obrigado, porque esses 10 amigos aceitaram vir aqui gravar esses programas e estar conosco nessa temporada. Eu não conhecia nenhum deles até chegarmos aqui, mas o Senhor os conhecia e o Senhor os escolheu para estarem aqui, porque o Senhor tem um plano na vida de cada um deles. Nós os entregamos em Tuas mãos. Esses que o coração já estão decidido pelo Senhor, por uma mudança, Senhor, abençoa. E se houver entre nós alguém que o coração não está totalmente entregue ao Senhor, faz essa obra. Ela não é humana, ela é divina. Queremos colocar em Tuas bondosas mãos também todos os amigos e amigas que estão agora nos assistindo no Brasil e em Angola, que agora estão de pé, lá nas suas casas, lá nas igrejas, lá nos quintais de esperança, nos pequenos grupos. Abraça a cada um deles também. Abraça cada um deles e permita que a Tua obra se complete na nossa vida. Nos entregamos em Tuas mãos, suplicando a Tua bênção e a Tua ajuda, em nome de Cristo. Amém.